Salve, salve pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a outro Skill Podcast, mais um dos episódios desse conteúdo maravilhoso que a gente faz toda semana, que sempre tem alguma coisa nova falando de habilidade comportamental na GG Educate. E hoje, no Skill Podcast, para você que está assistindo pela primeira vez, é aqui que a gente debate, onde a gente discute e comenta mais sobre como você pode se tornar mais habilidoso e conseguir ser bem-sucedido ou bem-sucedida trabalhando com o que você gosta e usando o League of Legends para isso. Ou seja, utilizando o League of Legends para praticar essas habilidades que a gente tanto comenta aqui. Eu sou o Felipe Tonello, você já deve ter me visto aí na Riot Games, né, no League of Legends, no Wild Rift e outros jogos também. Sou caster de esportes já desde 2014. E para trocar uma ideia comigo hoje, mais uma vez, a Lívia, psicóloga da GG Educate. Então, como é que você tá, Lívia? De boa? Oi, tudo bom, Tonello? Tudo tranquilo por aqui? Sejam todos bem-vindos que a gente está nos escutando aqui no podcast agora. É isso, é isso. Vamos que vamos. O tema de hoje é um tema um tanto quanto, eu não diria nem polêmico, mas no mínimo controverso, né? Porque tem muita gente que sabe o que que é, mas tem muita gente que também acha que é outra coisa e até confunde. Foi até tema recentemente de uma discussão na internet sobre isso, que é confiança. E aí resvala um pouquinho na autoestima, resvala um pouquinho na humildade, né? Que são palavras que talvez estejam perto ali dessa confiança. Mas para a gente ter esse início, por mais que óbvio, do começo, Lívia, o que que é confiança na visão de psicóloga, assim, na visão da psicologia? Tá, vamos lá. Existem vários termos que a gente tem na psicologia que quando vem para a galera, de modo geral, a galera vai mudando um pouquinho esses termos, né? É. Então, até onde vão meus estudos, eu nunca vi, assim, uma descrição completa do que é confiança. Isso vai passando muito essas palavras que eu já disse, né? Seja a autoestima, seja uma visão positiva do mundo, seja um pessimismo, seja um otimismo, seja uma esperança, entendeu? Então, Uhum. essa confiança, ela vai meio que passeando por esses conceitos, né? Mas, de modo geral, quando a gente fala isso numa linguagem bem assim, sem ser uma linguagem científica, né? Quando a gente fala de confiança, a gente fala muito dessa capacidade de confiar. Isso parece um pouco redundante, mas o que é Uhum. confiar de fato, né? É quando você aposta em algo. Quando você não tem certeza, mas você acredita naquilo ali. Você fala, rapaz, porque não tem como você ter confiança, sei lá, que amanhã vai ser um novo dia. Porque amanhã vai ser um novo dia, depende de qualquer coisa. Mas Uhum. quando você confia, é quando você confia em algo que você não tem, assim, 100% de certeza, né? Então, Uhum. fala dessa aposta, desse olhar positivo, desse otimismo, dessa visão de que as coisas vão dar certo, assim, minimamente, né? Sim, demais. E é muito importante entender isso, porque muita gente, que nem eu falei, às vezes pensa que confiança é você ser babaca, sabe? Você chegar e, não, eu sou o melhor e é isso, e eu vou carregar todo mundo, né? No League of Legends, ou então no meio profissional, ali no mercado de trabalho, você, não, eu sou o melhor, nada me para, eu sou o cara que vende mais, eu sou o cara que programa melhor, eu sou o cara que vou fazer e tudo mais. E assim, existe na visão também de psicologia, ou principalmente na sua experiência, né, com o RH, na experiência com mercado de trabalho e tudo mais, existe meio que um ponto, assim, que a confiança ela não é muito boa, porque, até usando de exemplo, algo que está acontecendo agora no Ult, né, que é um reality show de League of Legends, onde o pessoal se inscreve, são 20 escolhidos, e aí essa galera está em busca de um contrato com a Red Canids, que é um dos times do Campeonato Brasileiro de LoL. Então todo mundo ali tá, obviamente, num reality show, mas também tá focado, enfim, tá tentando melhorar, né? Tá buscando cada vez mais fazer as coisas acontecerem para chegar no objetivo final, que é realmente o cenário profissional de League of Legends. E tem um dos participantes, para quem assistiu o Ult aí, é o Lux, para quem não assistiu, vai lá ver, porque é interessante o caso, que ele é muito confiante, assim, a ponto de parecer um pouco, não diria babaca, para xingar o cara, claro que não, mas arrogante, sabe? É aquela confiança exacerbada, assim. Então, isso é bom, isso é ruim, existe um meio termo, como é que funciona? É claro que o ideal sempre é o bom senso, né? É o caminho do meio. Mas, Uhum. de modo geral, uma coisa que eu observo é o seguinte, né? Eu vi uma frase, agora eu não vou lembrar de quem é, porque eu sou péssima com o nome das pessoas, mas falava assim, ó. Quando a pessoa acredita que ela não é capaz e quando ela acredita que ela é capaz, normalmente elas estão certas. Porque quando a Aham. pessoa acha que ela não vai dar conta daquilo ali, ela já se coloca, às vezes, numa situação de que, não vou nem tentar, porque não vai dar certo e tal. E quando a pessoa se coloca, quando ela tem uma esperança que aquilo ali vai dar certo, por mais que nem dê, mas ela vai se empenhar mais do que Uhum. ela começar uma partida sabendo que ela vai perder. Então, assim, eu acho que é vital o ser humano ter uma visão positiva do mundo. Ele Sim. achar que vai dar certo. Porque se ele achar que não vai, ele pode definhar, né? Por exemplo, quando a gente observa aquele psicólogo, eu acho que eu já citei aqui algumas vezes,
que é o Viktor Frankl, né? Uhum. Ele era um psicólogo lá na época da Segunda Guerra, eu sei que ele acabou em Auschwitz. E aí ele observava bastante por que algumas pessoas definhavam em Auschwitz, tipo, desistiam de viver, e por que algumas lutavam até o fim, né? E assim, falando de forma bem resumida, o que ele observava é que a galera que lutava até o fim acreditava que aquilo ali ia acabar, que ia ter algo melhor depois. A galera que definhava era a galera que achava que não ia ter salvação. Então, imagine, né? Foi uma coisa que passou, né? Graças a Deus, acabou e tudo. Mas aquelas pessoas que achavam que não ia ter salvação, né? Assim, elas já entregaram os pontos, né? Então, acho que é saudável que o ser humano ele tem uma visão de que mais otimista do que pessimista, sabe? É claro que o ideal é realista, mas nem sempre a gente consegue cair no ideal. Então, se for pender para algum extremo, que seja o extremo do otimismo do que o extremo do pessimismo. Mas é óbvio que, como todo extremo, tem seus malefícios. E justamente isso, que às vezes faz a pessoa se desinstalar da sua realidade. Quando a pessoa não olha mais o mundo real. Entendeu? Sim. Quando ela se acha que ela é muito boa demais, provavelmente ela não está tendo noção do que é o mundo real. Entendeu? Então, um bom remédio para isso é a pessoa se instalar na sua realidade. É a pessoa competir. Por exemplo, porque ela começa a ver o nível das pessoas e vê, olha, que pessoas são melhores que eu. Sim. Então, quando ela se expõe a situações que ela vai ser ranqueada, e aí ela vai começar a ter noção, olha, eu não sou tão bom assim, ou então, cara, de fato, eu sou bem bom mesmo, né? Mas eu acho que é vital a pessoa ter uma confiança em si e no mundo. Senão ela vai para trás, ela definha, ela começa Sim. a ficar ansiosa, ela pode ficar deprimida e tudo. Então, o melhor mesmo é que não seja no 0 a 0, mas que seja mais pro lado do positivo do que pro lado do negativo. Que não seja bobo, né? Que não seja inocente. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim falando que, como é que é uma coisa assim do tipo, o otimista é o cara que não tá informado bem o suficiente, assim, sabe? Tudo bem, existe essa visão, que nem você comentou, né? Mas eu também sou mais dessa sua visão e eu prefiro ter essa visão, enxergar as coisas um pouco mais pro lado positivo do que pro lado negativo. Claro, também, né, sem ser inocentão, sem ser juvenil, mas indo pro lado um pouco mais positivo do que pro lado negativo, até porque isso parece que inspira também as pessoas, não falando esotericamente, a energia que vibra, não é isso, mas realmente as pessoas veem você confiante, tendo uma visão um pouco mais positiva, e elas começam também a seguir, né, esse tipo de visão. Me parece que isso também é um efeito legal. E algo que está muito próximo da gente, sempre, todo ano aí pro Louzeiro e pra Louzeira, é o Mundial. Toda a competição internacional que tem de LoL, e tá tendo uma agora, né, vai ter, dependendo do dia que você tá assistindo, ou já teve, né, de Wild Rift, que é o League of Legends de celular, que é a Horizon Cup. E a Horizon Cup tá levando um time brasileiro que é a TSM, e muita gente tá muito confiante na TSM. Até um pouco demais, assim. E não pra, tipo, né, desconfiar dos caras, não pra desmotivar, mas realmente tem que ter esse pé no chão, e eles também têm que ter essa confiança, porém com o pé no chão, pra poder saber exatamente qual que é essa situação que nem você falou, né? Se expor a essas situações diferentes e conseguir medir até que ponto que realmente você pode ser confiante ou que você está sendo bobo, né? Que você está sendo inocente, que você está realmente achando que a coisa toda tá de um jeito e na realidade tá de outro, né? E acho que isso também vai muito a calhar com aquilo que a gente sempre fala aqui, Lívia, sobre as habilidades comportamentais, que independente se você tá indo atrás de melhorar a sua liderança, melhorar o seu trabalho em equipe, melhorar o seu planejamento, tomada de decisão, você precisa se expor a experiências, né? No mercado de trabalho também é dessa maneira, assim, quando você está numa função, para você saber se você realmente pode ser mais confiante, qual é o seu nível ou de performance ali, digamos assim, não tem um outro jeito a não ser se expor a situações, faculdade, trabalho, escola, e aí você colher uma análise disso, né? Inclusive a análise que também é uma habilidade comportamental. Não, é exatamente. É porque o que acontece? A confiança, ela deve vir depois que você faz toda a pesquisa. E quando chega uma hora que não tem mais como saber, que a gente chegaria no ponto de ter que adivinhar o futuro, aí a gente usa a confiança. Mas quando a gente deve pesquisar e ter os dados de fato, né? Quando a gente deve pegar no realismo, melhor pra gente. Sim. Entendeu? A confiança vem quando o realismo não responde mais. Por exemplo, cara, o Brasil vai ser campeão na próxima Copa do Mundo? O que a gente pode fazer? A gente vai pesquisar, assistir os jogos, ver como é que estão os times e tal, ver, olha, o Brasil não tá indo tão bem, o treinador não tá sendo tão bom, não sei o que, os jogadores estão só brincando, Neymar só faz passar o dia caindo durante o jogo, não sei o que, a gente vai analisando tudo isso, aí a gente fala, olha, a probabilidade é bem pequena. E aí é que entra a confiança, depois que você pesquisou tudo, ou seja, quando não tem mais com você certeza, aí a confiança entra como aquela última esperança, tipo assim, mas eu queria tanto que fosse, sabe? E aí sim. A gente
confia, mas o problema é quando a gente descarta toda essa pesquisa e fica só na confiança. Quando a gente não se instala na realidade, a gente não procura saber, por exemplo, eu, Lívia, não assisto praticamente nenhum jogo do Brasil, eu não sei nem quem é o treinador do Brasil, e eu não sei nenhum outro jogador fora do Neymar, eu só falei o nome dele porque eu só sei o nome dele. Então, assim, seria muito ingênuo da minha parte eu me basear só na confiança. Tipo, não, beleza, queria tanto que o Brasil fosse campeão, vai dar certo. Eu confio. Aí a gente entra naquele cara que é bobão. Exatamente, que não pode ser. E eu acho legal que a confiança, ela é aplicada a tantas coisas, né? Por exemplo, eu tenho acho que um caso do que aconteceu comigo que foi muito legal, que eu confio muito no meu trabalho, realmente, né? Eu sei que eu tenho a experiência para poder entregar um negócio legal, mas eu também confio muito na minha capacidade de aprender coisas novas, assim, sabe? De pesquisar, de resolver alguns problemas e de, enfim, manter a mente ativa ali para fazer a coisa acontecer. E aí, em 2020, quando acabou um dos programas que eu tava fazendo, né, de transmissão, cara, do Overwatch, eu me vi meio que no mato sem cachorro, assim. Eu não tinha uma transmissão fixa, tava ganhando um dinheiro X, mas mal dava para pagar as contas do mês, a coisa não tava realmente muito legal. E aí surgiu um teste para trabalhar com Rainbow Six, né, que é um outro jogo, e para ser analista de Free Fire, que é um outro jogo, ambos que eu nunca tinha trabalhado com eles antes. Eu trabalhei com os dois por um ano, sabe? E fui bem sucedido naquilo ali. Né, fui muito abraçado pelo Rainbow Six como narrador, que é uma função que, em teoria, não é a minha principal, né? Fui mais comentarista na minha carreira do que narrador. E fui analista de Free Fire também, e deu tudo certo, deu muito certo, assim, teve essa experiência muito legal e tudo mais. Então, se eu não tivesse essa confiança de que eu consigo me virar e consigo me dedicar e virar noites aí que seja para poder estudar e entregar uma coisa legal de alto nível, com certeza eu não teria me dado tão bem assim, ou pelo menos teria sido bem mais difícil de me manter na alta performance, né? E eu acho que isso é muito legal. A confiança, ela também reitera as coisas boas e acho que ela pode até fazer você perceber quais são as coisas que, se você não tem confiança, então você não é tão bom. E de repente pode ser uma prioridade na hora de você trabalhar, né? Enfim, na hora de você focar nesse desenvolvimento. E uma coisa que eu queria te falar, Lívia, é o seguinte: esse pessoal que você atende, né, a galera que tá buscando uma vaga, buscando uma carreira, buscando até saber o que gosta, às vezes tá mais perdido que cachorro em dia de mudança, como que você trabalha a confiança neles assim? No sentido que já chegaram pessoas aí que não tinham absolutamente confiança em si mesmo, de maneira alguma, autoestima baixíssima, e deram certo, conseguiram se virar? Sim, não, com certeza, né? Por exemplo, até respondendo a pergunta anterior disso, assim, até no meio do mercado de trabalho, né? Que eu acabei fugindo um pouco. Já aconteceu, por exemplo, de vir pessoas para mim que estavam num caminho, entre aspas, não existe caminho certo, mas estavam num bom caminho, que era, por exemplo, sei lá, vou que falar hipoteticamente, né? Para não expor o meu paciente. Vamos dizer que essa pessoa era da área do marketing. E aí essa pessoa já tinha uma formação em, sei lá, direito. E aí migrou de área, terminou a faculdade de direito e foi trabalhar com marketing. Somente porque essa pessoa não era formada em marketing, isso baixava muito a autoestima dela, porque ela achava, tipo, eu não tenho formação. Tudo que eu aprendi foi meu através de cursos, livros e tal. Então, já que eu não tenho nenhuma grade de ensino formal sobre o conteúdo, eu não sou muito boa. Sendo que ela trabalhava numa grande marca aqui de Fortaleza, que estava crescendo exponencialmente, e ela era head de marketing, e ela ficava, meu Deus, eu não sou boa, porque eu não tenho formação nisso, eu não tenho formação nisso. E eu ficava assim, gente, será que ela não tá vendo? Ela tá desinstalada da realidade? E aí eu lembro que ela veio pra mim, meio que querendo fazer uma transição, meio que querendo fazer um planejamento, meio sem saber muito o que ela queria. E aí a gente conversou, e caiu no mesmo lugar. Falou, mulher, o teu lugar é o marketing. Aí ela ficou tipo, meu Deus, eu vim pra cá só pra ouvir isso. E eu falei, é porque, assim, é uma coisa que tu gosta, é uma coisa que tu sabe fazer, é uma coisa que tu desempenha e performa bem, tem bastante resultado, ganha bastante dinheiro, lucra com isso, assim, é só uma questão de confiança mesmo. Tipo assim, cara, o ensino formal hoje significa tão pouco, sabe, assim, em termos de formação profissional, é porque tu tá meio que fissurada nisso e está baixando a tua confiança. Mas se a gente olhar pros fatos reais, não tem pra onde correr, né? Então, assim, às vezes a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes a gente baseia a nossa confiança em vozes da nossa cabeça, né? Mas o que eu sempre tento fazer com meus pacientes, basear a sua confiança em atos reais. Sim. Olhe para a sua história de vida e veja situações análogas ou semelhantes que você conseguiu performar bem. E isso vai dar segurança para que nos desafios futuros você também performe bem, entende? Sim, demais. E é muito louco porque eu acho que não só essa leitura, né, essa análise, a gente fala que é a análise das situações, do que tá ideal, de como que você vai tomar decisão na hora do que tá ideal, na hora do que tá ruim, enfim, toda essa análise, toda essa noção do que tá acontecendo, como que você vai seguir, né, também é uma habilidade comportamental que a gente sempre fala aqui.
E acho que não só tá ligado a isso, a questão de confiança, mas ela também tá muito ligada à questão de preparação em si, né? Eu mesmo para transmissões, quando eu tenho tempo de fazer uma preparação boa, sabe? Sei lá, eu tenho um jogo para fazer daqui uma semana. Pô, eu sei que eu vou conseguir fazer em uma semana uma preparação absurda. Tem, assim, demoro algumas horas para me preparar, mas, né, se eu tenho uma semana tá muito mais tranquilo. Pode acontecer um imprevisto, eu tô lá de boa com o tempo e tal. Então, quando eu tô preparado, eu sinto que eu tenho muito mais essa coisa de confiar realmente que não vai ter problema. Eu acho que não só de confiar no meu trabalho em si, mas de confiar que vai dar tudo certo, assim, confiar que não vai ter problema técnico, que não vai ter nenhum tipo de problema em geral. Então, eu acho que existe muito essa questão da preparação. Falando de League of Legends, é claro que o League of Legends prepara a pessoa para essas habilidades, né? E você se preparando mais para jogar o League of Legends, você fica mais confiante na sua habilidade de League of Legends, mas essa questão de aprender a se preparar, aprender os passos, os caminhos para se preparar, também é importante. No caso dessa paciente ou desse paciente, parece que não tinha muito esse lance de, tipo, falta de preparação. Era uma pessoa que se preparava muito. Só que rolava esse medo, né? Existe realmente essa ligação entre se Sim, preparar e depois ficar mais confiante? não, com certeza. Eu até expandiria isso, que existe uma relação entre se organizar e Uhum. estar confiante. Porque, assim, isso falando da preparação, a gente consegue extrapolar para qualquer outra coisa da vida, por exemplo. Para eu ter confiança de que amanhã eu vou conseguir cumprir minhas atividades, seria muito mais fácil se eu tivesse, por exemplo, uma agenda ou um caderno que eu anotasse o que eu tenho que fazer, ou que eu Aham. pensasse dessa forma, pelo menos para não esquecer, não ficar confiando só na minha cabeça, porque eu posso acabar esquecendo e tudo. Então, a gente se munindo dessas formas que impedem as coisas de dar errado, com certeza é a melhor forma da gente ter confiança, entendeu? Porque a gente Sim. já experimentou daquilo ali, a gente já viu que deu errado com outra pessoa, às vezes. Então, a gente se preparar, a gente antever. Por exemplo, quando eu trabalho planejamento de carreira com meus pacientes, essa é Uhum. uma etapa indispensável, né? Eu começo a ver algumas opções de carreira, tipo, sei lá, trabalhar com direito, com psicologia, com medicina, não sei o quê. E tem uma pergunta que eu sempre faço a eles que é o seguinte: o que é que pode dar errado nessa carreira? E o que, eu posso fazer para impedir que dê errado antes de dar errado? E aí, quando eles Aham. começam a ver isso, por exemplo, sei lá, na área de nutrição, pode ser um desafio conseguir clientes. Então, a gente começa a pensar, ok, antes que você se forme e não tenha clientes, o que a gente pode fazer? Ah, eu vi que outras pessoas fazem o Instagram para se divulgar. Outras pessoas fazem parceria com outros profissionais. Outras pessoas fazem não sei o que, não sei o que. Ou seja, o desafio de conseguir clientes é comum em praticamente qualquer área da vida. Então, é Uhum. um medo normal. Mas quanto mais a gente vai se munindo disso, de tipo assim, olha, se eu não conseguir fazer um Instagram legal, eu vou ter uma parceria. Se eu não conseguir fazer uma parceria, eu vou fazer não sei o quê. Se eu não conseguir fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê. A pessoa vai dando corpo àquela confiança dela, né? Deixa Uhum. de ser uma confiança baseada num otimismo bobinho e começa a ser uma confiança baseada em fatos reais, na sua realidade, entendeu? Sim. Então, esse período de preparação vai dando essa confiança a essa pessoa. Entretanto, a gente também tem que ter cuidado para não cair no outro extremo do perfeccionismo, que são pessoas que ficam só se preparando, se preparando, se preparando, se preparando, se preparando, se preparando e nunca fazem nada. Uhum. Entendeu? É aquele negócio que eu já falei aqui várias vezes. Quanto mais você adia, né, essa exposição ao enfrentamento, a uma atividade, a um desafio, maior que ele parece, mais desafiador ele parece. Então, também é o que a gente sempre fala, tentar buscar o caminho do meio. Uhum. Nem fazer as coisas sem se preparar de jeito nenhum, que pode ser um pouco ansiogênico e difícil de confiar, mas também não cair naquele extremo que eu vejo que é muito comum hoje pra gente que se prepara, se separa, se separa e nunca faz nada. Sim, sim, nossa, demais. É aquela coisa, exatamente isso, né? Relacionada à ansiedade e tal. Quem sabe um dia a gente fale sobre especificamente ansiedade aqui também no Skill Podcast e como que ela pode minar muita coisa. Que a gente sempre traz ela, mas como que ela pode minar muita coisa. E concordo plenamente, assim, eu acho que de novo, né? Eu sou um exemplo disso no sentido que já passei por situações que eu não tinha confiança nenhuma. Sei lá, eu achava que não estava certo, que eu não estava no lugar certo, que não ia rolar, que ia dar problema na transmissão, e o que que eu vou fazer? E aí uma coisa que eu sempre penso, eu tento fazer na maioria das vezes é resolver o pior dos casos, assim. Tipo, mano, eu tô numa transmissão aqui agora no computador. Qual que é o pior dos casos? É apagar a luz, sei lá, tem um curto de luz aí, eu não consigo fazer nada, obviamente. Qual que é o segundo pior dos casos? É tal, tal, tal. Quando eu resolvo o pior dos casos, né, pra cada possibilidade, eu fico naquela coisa de, mano, eu já resolvi, se der problema eu já sei o que eu vou fazer, né? Tipo um checklist de piloto de avião, assim, ó, se der tal coisa, o cara sabe lá, A, B, C, D, tal, e vai fazer. Já aconteceu, às vezes, de apagar a luz e, obviamente, o que eu posso fazer? Nada, mas eu já aviso certinho, assim que der um problema eu já tenho esse aviso, como que eu vou me comunicar com a pessoa sem internet, né?
para ligar o 4G rapidinho, para poder trocar ideia. Então já deixo o 4G ligado, depois eu desligo se precisar. Então tudo eu já faço para poder não só me organizar, mas me preparar caso tenha algum problema, né? Eu acho que isso que é uma das questões aí que são mais importantes na hora de falar de confiança, né? Como que ela realmente pode fazer a diferença. Não só para jogar LoL, mas também, você deu o exemplo agora direto, né, do mercado de trabalho, mas no LoL é a mesma coisa. Pô, como que você. Ah, eu tenho uma matchup que eu não conheço muito. Você não fica mais desconfiado. Às vezes você vai meter o louco e você fala, pô, mas eu não sei exatamente se eu posso fazer isso, em qual nível eu devo fazer isso. Se eu tenho que esperar jungler, se eu não tenho que esperar jungler, né? Agora, se você tá numa matchup que você tá confiável, uma build que você sabe que você tá confiante, uma build que você sabe que você tá confiante, que você já testou, que você já passou por experiências, que você já sabe a realidade, aí beleza. Não, nível 3 eu faço isso, nas primeiras ondas de minion eu faço isso, tal, 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 tal. E se você falou, mas eu não penso nisso pra jogar, vou pensar em onda de minion, vou pensar em nível do meu campeão, então tá aí já uma dica que se você começar a se planejar, começar a pensar nisso, tomar as melhores decisões, você vai subir de elo. É básico assim, não tem tipo, ah, não, você vai subir de elo, porque League of Legends é muito mais decisão do que dedo propriamente dito, tipo, mirar no negócio certo, igual o CS, por exemplo. E é engraçado, só um ponto Pode que eu falar, tô claro. falando justamente agora também, Aham. é que às vezes, até a gente conseguir prever o que pode dar errado, a gente pode adquirir isso de duas formas. Por exemplo, a gente pode tanto aprender isso com o erro dos outros, mas de Aham. modo geral, a gente só aprende quando a gente erra, quando a Sim. gente se expõe. Então, quanto mais a gente se expõe, mais a gente se prepara. Por exemplo, agora falando um pouquinho também do mercado de trabalho, né? Uhum. A primeira vez que eu fui fazer uma semana de lives na minha vida, que foi, tipo assim, no primeiro lockdown e tal, do ano passado, eu lembro que eu não me preparei. Eu falei, não, Hum. eu sei qual é o tema, cada dia eu falar sobre isso, beleza, vou lá. E aí eu comecei a falar, com 10 minutos eu tinha falado tudo que eu tinha pra falar. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer com essa live aqui? 10 minutos? Aí eu começo a ficar nervosa e não sei o quê. Aí, ou seja, quando eu fiz isso, foi que eu me dei conta que, por exemplo, eu devia primeiro introduzir o tema. Aí no outro dia eu introduzi o tema, mas ainda assim foi um tempo. Aí depois eu pensei, no outro dia eu podia abrir perguntas no final, que é uma coisa às vezes óbvia e besta, mas que a gente só vai se dando conta quando a gente se expõe. Então até isso é importante, assim, né? Porque a gente Sim. vai descobrindo como é que a gente se planeja melhor, quando a gente se expõe, a gente erra. E a gente Sim. vê que não dá certo, e que a gente fez o tempo errado, e que a gente achou que ia demorar muito tempo, e demorou pouco tempo, entendeu? Ou o Dentro. contrário, né? Quando a gente acha que vai fazer uma coisa bem rapidinho e demora horrores, né? Esse é o meu caso. Eu tenho sempre esse problema de achar que eu tô falando pouco, muito em transmissão e falando pouco e eu tô falando muito na realidade. Tipo, tem que falar 40 segundos, eu já passei de 1 minuto e os caras estão, meu Deus do céu, e o cara não ficar quieto, não ficar quieto, não acaba. Eu tenho esse negócio. Mas é muito legal porque na transmissão a gente tem meio que, entre aspas, uma regra, né, no cast, no esporte, que se você usou, não o correto, mas o ideal seria usar 1/3 das informações que você separou para tal jogo. Assim, você vai usar tudo que está rolando no jogo, você vai situar tudo que está rolando no jogo, mas de informações a mais, curiosidades e tal, o legal é usar 1/3, assim, metade no máximo que você separou, para ter conteúdo para depois, se der algum problema, se precisar esperar. Então, realmente faz muito sentido. E quantas vezes, né? Eu já não fiz uma live mal preparado e você fica lá com um card tonto, não sabe muito bem o que fazer. Lembro que eu fui fazer uma live uma vez de dar aula de inglês. Eu tive uma ideia que eu iria dar aula de inglês ao vivo. As pessoas iam comentar suas dúvidas, eu ia explicar e eu achei que isso fosse funcionar e na minha cabeça funcionava tudo muito bem. Até que a primeira pessoa perguntou a primeira dúvida e aí eu fiquei todo torto, não sabia para onde ir assim, como escrever, como, né, ter uma lousa, digamos assim. E aí as pessoas saíram da live porque eu estava respondendo uma dúvida só de uma pessoa, do resto não. E eu comecei a entender que a ideia talvez precisasse ser mais polida. Eu não ia ter tempo ali, né, de ficar mexendo, mas realmente eu não estava tão bem preparado e fui pego de surpresa. E aí, pô, a confiança foi lá embaixo. Inclusive, acho que nessa live, eu acho que eu fechei essa live e dei a desculpa depois que acabou a energia. Porque eu não conseguia, assim, eu tava muito perdido e muito, enfim, na autoestima muito no buraco. Eu falei, não, deixa quieto, isso aí não é para mim. E depois, né, acabei nem voltando porque não era a prioridade também, mas foi uma experiência muito boa. A gente sempre fala aqui que as habilidades comportamentais, elas são habilidades, né? Então, tipo, não é, sou confiante agora do nada. Acordei com o sol em escorpião. Não, não é assim. Como que a pessoa vai aprender e desenvolver essa habilidade de confiança, assim? Qual é a relação entre desenvolvimento e prática, né, e exercício e treino e confiança? Porque acho que muita gente pensa que se eu tô preparado, eu tô confiante. Se eu acordei bem, eu tô confiante. É de dia, eu acordei confiante hoje. Mas não é bem assim. Como que a pessoa consegue desenvolver para ter um controle maior sobre a própria confiança? O que a gente pode começar a trabalhar com essa pessoa é uma boa análise da situação, né? Aquilo que a gente já falou.
Para a confiança não ser bobinha, ela tem que vir posterior a uma análise muito clara, muito bem instalada na realidade de quais são minhas condições, o que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso e tal, não sei o quê. A partir disso, fazer também, participar de competições e ranqueamentos. E quando eu falo competição, não é obrigatoriamente competição tipo de um jogo, pode ser, sei lá, numa prova da faculdade que a professora ranqueia o melhor ou o pior aluno. Ou Aham, então, quando uma seleção, que tem 10 pessoas tentando e fica lá a classificação. Enfim, sim. qualquer coisa que vale ranquear, não obrigatoriamente uma competição, assim, né? Então, fazer parte disso também ajuda. E outra coisa é você conseguir ter esse autoconhecimento de olhar e identificar quais são suas boas características. O que é aquilo que você normalmente faz mais rápido que a maioria das pessoas? Ou aquilo que você faz com maior qualidade que a maioria das pessoas? Ou aquilo que a Uhum. maioria das pessoas lhe pede opinião ou lhe pede ajuda para fazer, né? Quando a gente vai observando isso vai acontecendo, a gente vai vendo, caramba, eu sou realmente bom nisso, eu consigo desempenhar isso bem. E é a cada dia se expondo a pequenas situações que podem ser desafiantes e a gente vai dando esses pequenos passos de confiança. Como a gente sempre vai falando aqui. É aos pouquinhos, se expondo às situações. Não tem muito assim, milagre de tipo, olhe pro espelho e fale que você é ótimo. Eu não acredito muito nesse rolê, sabe? Eu Aham. acho que é mais assim, de você saber analisar bem e quando você precisar da confiança, você dando esses pequenos passos de confiar uma Sim, coisa que sim. normalmente você daria para trás, você tentar ir lá e fazer. E aí isso naturalmente vai aumentando a sua autoestima, vai aumentando a sua confiança, por exemplo. Uma coisa muito besta e simples, tá? Que eu gosto muito, é que assim, quando você consegue fazer um exercício físico e fazer com constância, isso aumenta a sua confiança. Porque aumenta a sua visão de que você está se cuidando, aumenta a visão de que você está ficando mais forte, ou que você está ficando mais magro, ou que você está conseguindo suceder numa coisa. Porque às vezes, muitos dos nossos objetivos a gente só vê o resultado a muito longo prazo. E às vezes essa questão do corpo acaba sendo um pouquinho mais rápido, obviamente, dependendo, né, de cada caso, de cada pessoa. Uhum. Então, assim, se fosse uma pessoa que eu não conheço, que está ouvindo esse podcast, que eu não tenho a menor ideia de quem você é, eu acho que eu iria por isso no exercício físico. Ou de um esporte, enfim, qualquer coisa do gênero, porque eu acho que quando você já é um canto que naturalmente vai lhe colocar em competição, assim, acho que quase todos os esportes que eu conheço lhe colocam algum tipo de competição, até Uhum. porque, de modo geral, eles são coletivos, então você vai competir com outras pessoas que estão lá. Por mais que você nem compita, você vai ver que o fulaninho é Uhum. melhor que você, ou que o ciclaninho é pior do que você, né? Que você Uhum. está começando talvez a ser o pior, né? Então, assim, essa questão de esportes, exercícios físicos, melhorar o seu corpo é uma coisa que lhe dá confiança, assim, quando você fica forte, quando você tem uma boa postura, quando você, sabe, consegue ficar bem no espaço e no corpo que você habita, tá entendendo? Sim, nossa, é muito verdade isso. Eu recomecei, na realidade, a fazer academia esses dias, né? E eu acho que uma das dicas mais valiosas é você realmente aproveitar o procedimento de estudo, né? Então, por exemplo, é um cara que, pô, vergonhoso, assim, eu sou um ex-gordinho, né? Mas eu não tenho força, assim, força de força mesmo, sabe? Sabe aquele cara que pede pra alguém abrir a garrafa de refrigerante? Eu era esse cara. Então, assim, eu tava lá, pá, vou pegar um pouco no supino, não sei o que, 2 quilos, que é um peso risível, assim, pra, né, pra uma pessoa de 1,84 m, 80 quilos, que é o meu caso. Então, mas vamos lá, vamos fazer. Na outra semana, você já consegue pegar 3, na outra semana, e você vai vendo isso, né? E não é necessariamente que, pô, você consegue já ver que você tá bombado, não é isso, mas você consegue ver que você tá conseguindo fazer uma parada diferente. E a mesma coisa no League of Legends, né? Por isso que a gente fala que o League of Legends é um ambiente tão seguro para você treinar essas habilidades de confiança, e tantas outras habilidades. Porque, pô, não tô conseguindo jogar muito bem de Renekton, pô, tá difícil e tal. Aí você vai ver lá seu replay, ou então você vai ver alguém jogando e você fala, pô, o cara, ele tenta, de repente, fazer uma laning phase um pouquinho mais agressiva, assim, nível 3 ele tá sempre combando, ou o cara espera para usar a fúria na segunda habilidade, não na primeira, né? Você vai vendo, você vai testando, você vai errando e vai fazendo. Daqui a pouco, você vai começar a perceber que você vai solar o cara uma vez, solar o cara duas vezes, você vai, pô, tá dando certo, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. E isso realmente vai aumentando a sua confiança e, de novo, isso no mercado de trabalho é a mesma coisa, né? Você vai fazer uma coisa de um jeito, um serviço de um outro jeito, ou então, né, eu dou sempre exemplo de chefe de cozinha, porque é uma coisa muito longe, né, do escritóriozinho lá, bonitinho e tal. Pô, você vai fazer um prato de um jeito, depois você vai fazer do outro, aí vai ver quem que gosta mais, se o pessoal aceitou mais de um jeito, aceitou mais do outro e tal. Então existe tudo isso. E essas experiências que vão fazendo você ter confiança, que é tão importante enquanto habilidade comportamental, para ser bem sucedido trabalhando com o que você gosta. E aí o outro caso, Lívia, é o contrário. Não o contrário, mas o extremo, assim. A pessoa que tá vendo a gente, tá ouvindo a gente, de repente, é muito confiante. Ela às vezes nem se toca disso, mas ela é muito confiante. Ela chega na arrogância, assim, mas ela acha que isso é bom. Ela tem essa crença de que não, se eu não for muito arrogante assim e falar que eu sou o melhor do mundo,
não vai dar certo, assim. Existe um efeito colateral e, de repente, como que a pessoa consegue trabalhar isso para que ela se mantenha confiante, mas não afaste o restante das pessoas e, pô, às vezes até no mercado de trabalho você tem um grupo que, pô, o cara é muito arrogante, muito babaca e você fica meio, pô, não sei se eu quero trabalhar com esse cara. O cara acha que é tudo ele, sabe? Então, como que a pessoa consegue voltar um pouquinho assim do extremo? Tudo volta para a pessoa se instalar na realidade. Porque o que acontece? Hum, Naturalmente, e aí aqui, claro, eu estou generalizando, certo? Uma pessoa, ela se torna muito arrogante depois que ela vai muito bem. Depois que ela se expõe a um desafio, ela vê que ela foi super fácil, hum, depois outro, depois outro, depois outro. E isso vai, às vezes, desde a infância, sabe? Por exemplo, eu tenho um primo que ele já tem mais de 18 anos hoje, mas eu lembro quando ele era muito pequeno, ele tinha 6, 7 anos, ele começou a fazer natação. E ele era muito bom mesmo, ele era muito acima da curva mesmo, por exemplo. Eu lembro que ele ia para as aulas de natação, sabe? Ele fez 6 meses de aula, uhum, e aí eu não sei por quê, mas enfim, a maioria das crianças dele não conseguiam, da idade dele, não conseguiam nadar, sei lá, de uma ponta a outra, a piscina lá do clube, que era bem grande. E ele, tipo, vou começar a faltar essas aulas, porque eu tô achando muito besta, tinha gente que não queria ir, não sei o quê. No final do ano teve a competição, ele tirou o primeiro lugar, assim, disparado muito das outras uhum, crianças. Não foi, tipo, acirrado. Tipo, dava tempo dele fazer mais 2 voltas e as crianças iam acompanhar ele, sabe? aham, E aí, isso vai muito da gente ter cuidado, porque, de fato, pode vir a acontecer, apesar de que isso é uma exceção, não é a regra, mas pode vir a acontecer a pessoa ser muito boa numa coisa específica. Tipo, esse meu primo, ele não é uma criança extraordinária, ele é só muito boa em natação e pronto, o resto ele é normal, na uhum, média. E aí, nessa parte específica, era o momento da gente falar, cara, esse menino tem que ser mais desafiado. Senão ele vai ficar entediado e ele vai ficar arrogante. Entendeu? uhum, Então, vai às vezes do cuidado da pessoa que está mediando aquela situação, no caso, os pais, de falar, cara, vamos botar esse menino aqui em outro nível. Isso aconteceu mais ou menos comigo quando eu comecei a estudar inglês, né? Eu uhum, não sei porquê, mas enfim. Minha mãe, ela sempre teve muita dificuldade de estudar inglês. Então, desde que a gente é muito pequena, minha irmã, ela começou a botar a gente pra estudar. Desde muito pequena, muito pequena, muito pequena. Eu tenho memória disso. Quando eu tinha, tipo, 5, 6, 7 anos de idade, eu ouvia uma música em inglês, por mais que eu não entendesse absolutamente nada, e eu conseguia reproduzir a música toda do começo ao fim, eu conseguia cantar a música toda. Por mais uhum, que eu não soubesse estar falando, ou seja, eu não entendia o inglês, mas eu era boa em repetir, em uhum. copiar. Entendeu? Até hoje, por exemplo, eu já fiz uma época de aula de canto, mas não quer dizer que eu canto, tá? Eu sou péssima. Mas eu fiz. E eu lembro que, você não tem noção, quando eu cantava sozinha, eu fiz acho que 1 ano e pouco. Meu professor, nos últimos dias de aula, falou assim, ó, a afinação vem com o tempo, porque eu nunca acertava a nota. Mas quando eu cantava em coral, eu me dava bem, porque eu era muito boa em copiar o som das coisas, sabe? Se quando tinha alguém na minha frente, eu ia atrás, sabe? Uhum. E aí eu lembro que eu comecei a fazer o curso de inglês. Ainda bem que a minha professora e minha mãe na época tiveram esse cuidado de ver, tipo, putz, isso aqui tá muito difícil, tá muito fácil pra Lívia, né? E Uhum. aí isso vai impedindo que eu me tornasse a pessoa arrogante. Porque se eu ficasse, porque, se eu não me engano, eram 4 anos enquanto criança pra você ficar até você ir pro adolescente. Eu fiquei um só. Aham. Então, se eu fosse ficar mais 3 anos ali fazendo uma coisa pra mim já era muito fácil, eu provavelmente ou eu ia desistir daquilo e falar, gente, isso é um saco, ou eu ia me Uhum. tornar super arrogante, entendeu? É, e o Então, pior isso é é. uma coisa que já ajuda, sabe? Assim, a pessoa ter noção disso. Quando ela tá muito bem, dela mesmo se colocar nesse lugar. Porque, Sim. às vezes, Tonelo, acaba sendo uma covardia, sabe? A Uhum. pessoa que é arrogante. Porque ela sabe que ela é muito boa, mas ela prefere ficar ali do que no lugar que a desafia. Então, na verdade, não é uma super confiança, mas é um super medo, tá Uhum. entendendo? E que às vezes a pessoa prefere ficar num canto que ela é melhor e tipo, ok, se acomoda naquilo, do que realmente se desafiar. Porque se desafiar gasta energia, você se expõe, você acaba sendo pior às vezes. E Sim. faz parte, né? Eu acho que eu era a pior da minha turma de adolescente, porque eu era muito pequena e tudo, né? Então, às vezes, a arrogância vem um pouco disso também, desse medo, dessa preguiça. Enfim, claro, eu não tô aqui querendo taxar ninguém, nem dar diagnóstico pra ninguém, diagnóstico na clínica, mas faz muito isso. Agora, qual é o remédio para essa pessoa? Se colocar em situações mais desafiadoras. Se colocar em situações mais desafiadoras. Cada Sim. vez mais, cada vez mais. Porque quando você vê que você atinge o lugar, não se acomodar. Buscar algo mais. Você está numa equipe de trabalho, você vê que você é muito melhor do que aquela galera, cara, busca um novo emprego, busca um novo trabalho, busca uma nova equipe, mas não fica naquela a ponto de ser arrogante. Até porque eu lembro que uma coisa que eu aprendi com a professora minha de filosofia do primeiro semestre da faculdade, ela falou assim, ó, quando alguém me pergunta, o nome dela era Sandra, né? Uhum. Sandra, tu sabe de, sei lá, Kant, Karl Marx, sei lá, a palavra de alguma pessoa? Por mais que ela soubesse, ela sempre dizia que não sabia. Uhum. Porque quando ela fala que sabe, às vezes essa pessoa sabe uma coisa que ela não sabe, e essa Uhum. pessoa deixa de falar porque ela já disse que sabe. Então Uhum. eu sempre dizia, não sei não.
por mais que eu soubesse muita coisa e que ela fosse ouvir muita coisa repetida, podia vir a ser que tivesse algo ali que ela não soubesse. Sim. Então, assim, eu já vi, agora eu não vou saber dizer o nome certo, mas eu vi um gráfico que falava, era uma curva de aprendizagem, acho que era efeito Kruger, sei lá, era um negócio do eu acho. Que falava que assim, ó, normalmente a galera quando aprende qualquer coisa, rapidamente acha que sabe muito, sendo que quando ela estuda mais um pouquinho, ela vê que ela não sabe nada. Então tem essa curvazinha de aprendizagem, que quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente realmente começa no nível mais fácil. Por exemplo, eu comecei a estudar francês, né? E aí francês tem muitos cognatos em português, eu falei, bicho, isso aqui eu vou tirar de letra, vai ser assim, 2 pulos. Quando eu cheguei na gramática, eu falei, meu senhor, eu não vou aprender isso aqui nem em 10 anos, tá entendendo? Eu fiquei mais tempo mais que o português. Sim. Já tem muitos. Sim, eu com alemão aí, eu com alemão não tem como. E eu não só com alemão, mas acho que todo mundo com várias coisas, né? Pô, acho que, e de novo, por isso que é tão legal usar o League of Legends para você treinar essas habilidades e eventualmente conseguir ser bem sucedido trabalhando com o que você gosta. Porque no League of Legends, cada campeão que você aprende é um processo desse. De saber que acha, né, de achar que sabe muito, 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 aí depois você começa a descer, aí você vai trabalhando a sua confiança, aí você fala, pô, mas eu não sei fazer, mas será que eu não sei fazer mesmo? Né? Eu era assim por muito tempo com atirador, jogar de Ashe pra mim era horroroso. E aí recentemente eu dei uma aula no sentido de realmente ter um vídeo ali, dar uma aula em vídeo sobre a Ashe no canal oficial do Wild Rift do Brasil, assim, que é uma responsabilidade absurda, né? Então, e deu certo, claro, não fui a melhor Ashe do mundo, não sou especialista em Ashe, mas sei muita coisa que pude passar para as pessoas. Pô, é muito legal você ter esse trabalho e realmente melhorar essa confiança, e por isso que a confiança, enquanto habilidade comportamental, complementa as suas habilidades técnicas também, que é a mesma coisa que toda habilidade comportamental faz, né? E com isso você fica na alta performance. Se você não tiver confiança, se tiver com a confiança abalada, é muito possível que você não vá conseguir se manter em alta performance, ou pelo menos vai ser bem mais difícil se manter nessa alta performance, né? Então, daí também a importância absurda de ter essa confiança bem treinada. E agora, para a gente ir indo para a finalização, Lívia, deixa uma mensagem para o pessoal que entendeu melhor por que é a confiança, o que é a confiança, de onde que vem a confiança, como que pode treinar essa confiança, e para o pessoal que de repente está com a confiança meio baixa, né, e está precisando dar um pontapé, dar um boost aí, dar um level up nessa confiança. Pessoal, de modo geral, é o que eu sempre falei aqui. O caminho do meio é sempre melhor, mas se você puder cair para um lado, cai pelo lado da confiança, porque dá coragem para a gente se expor, que é o que eu repito aqui todo o santo podcast, sobre se expor às situações. A gente não confia que a gente vai conseguir, a gente vai sempre evitar se expor. Então, se for para cair para um extremo, que seja o extremo da confiança do que o extremo da desconfiança, que você vai sair muito melhor desse jeito. É isso, me lembra muito, inclusive, um canal do YouTube que tem, chama Yes Theory, né, que é a teoria do sim, né, e não é, tipo, de pegadinha, alguém vai falar sim pra tudo, aí, você tem que, você pode correr não é isso, mas esse pessoal do Yes Theory, fica a indicação pra todo mundo, o slogan deles, né, a frase que eles usam, assim, meio que de lema ali pra parada é Seek discomfort. Então procure o desconforto. Realmente vá atrás de coisas que você não está acostumado. E os caras vão, pô, passar uma semana com os homens mais fortes do mundo lá, treinando com os caras, passar uma semana, sei lá, comendo, sendo vegetariano, sendo vegano, sei lá, entendendo outras bolhas, que não necessariamente o cara vai ser a pessoa mais forte do mundo, não necessariamente a pessoa vai continuar sendo vegana ou vegetariana, mas a pessoa vai entender, pelo menos minimamente, o que está acontecendo, e isso também é uma maneira de você treinar habilidade comportamental. E, de novo, dentro do League of Legends, querendo ou não, se você muda de rota, você já está procurando seu desconforto. Você muda de campeão, já está procurando seu desconforto. E tudo isso são maneiras de você praticar essas habilidades comportamentais e se tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais preparada para ser bem sucedida no mercado de trabalho, que daí se alguém te falar alguma coisa para você fazer, a chance de você fazer e dar certo, e saber se virar, e saber se comportar, e saber tomar a melhor decisão, é muito maior do que se você ficar aí moscando o dia inteiro sem fazer nada diferente e achando que tá tudo certo e que já é o melhor do mundo. Beleza? Então, obrigado, Lívia, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou. Lembrando que toda semana tem conteúdo da GG Educate nas nossas plataformas, estão no Facebook, no YouTube, no Instagram. Só procurar GG Educate, né? GG Educate, que se lê em inglês,
que você vai encontrar lá a gente falando sobre habilidade comportamental e a importância dessas habilidades para você conseguir ser bem-sucedido ou bem-sucedida trabalhando com o que você gosta e usando o League of Legends para isso. Demorou? Então, deixa seu curtir, comenta aí o que você achou, comenta aí se você é uma pessoa que tem bastante confiança ou não, e aí a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e tchau!